Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar em uma arte quase esquecida, mas absolutamente essencial para entender as raízes das artes marciais coreanas modernas, o Kong Soul Do. Muito antes do Taekwondo se tornar símbolo nacional da Coreia, existia um sistema de combate direto, poderoso e disciplinado que unia o karatê japonês, o Kung Fu chinês e a alma guerreira coreana. Prepare-se para descobrir a origem, os segredos das técnicas, os mestres lendários e o verdadeiro legado oculto do Kong Soul Do, uma arte que não desapareceu, apenas mudou de nome. Em um momento em que a Coreia buscava reconstruir sua identidade nacional após décadas de ocupação japonesa, um novo caminho nas artes marciais começou a se formar. Esse caminho recebeu o nome de Kong Soul Do, que significa literalmente o caminho da mão vazia, a pronúncia coreana para os ideogramas usados no Japão para Karate Do. O termo, no entanto, não era apenas uma cópia estrangeira, ele representava uma fusão poderosa de influências orientais com a alma guerreira coreana. Durante a ocupação japonesa, de 1910 a 1945, as práticas marciais coreanas tradicionais foram proibidas. Muitos coreanos que desejavam aprender artes de combate foram forçados a buscar conhecimento no exterior. Alguns foram ao Japão e se tornaram alunos dos mestres mais renomados do karatê, enquanto outros viajaram à China e aprenderam estilos de Kung Fu. Quando a guerra terminou, esses pioneiros retornaram à Coreia e começaram a fundar as primeiras Kwans, ou escolas de artes marciais modernas no país. Entre os mais influentes estava Chon Sang-sup, fundador da Yun-Mu Kwan, que havia estudado diretamente com Gishin Funakoshi, criador do karatê Shotokan. Ele trouxe consigo não apenas as técnicas duras e retas do karatê, mas também a filosofia de disciplina e autocontrole. Outra figura fundamental foi Byung-in, fundador da YMCA Kung-Bop-gu, que mais tarde se tornaria Cheon-mu Kwan. Yeon tinha uma formação mais variada, estudou Kung Fu na Manchúria e também karatê Shotokan com Kankin Toyama no Japão. Sua abordagem era mais fluida, mesclando chutes e socos diretos do karatê com os movimentos circulares e adaptáveis do Kung Fu chinês. O nome Kong Soul Do foi adotado como uma forma de identidade marcial que unia essas influências em um só sistema. As escolas que usavam esse nome formavam um verdadeiro mosaico técnico, uma arte coreana moderna nascida da fusão entre Oriente e Extremo Oriente, entre Okinawa e a China, mas firmemente plantada em solo coreano. Por isso, apesar da semelhança fonética com o karatê japonês, o Kong Soul Do logo começou a tomar sua própria forma. Em termos técnicos, o Kong Soul Do era direto, forte e preciso. Seus praticantes treinavam golpes retos com a mão fechada, como socos diretos e cruzados, chutes frontais e laterais, e também técnicas circulares herdadas do Kung Fu, como desvios, bloqueios arredondados e contragolpes com giro. Os treinos incluíam formas baseadas em modelos de kata japoneses, mas com adaptações coreanas no ritmo, na postura e na intenção. O trabalho de base, respiração forte e movimentação em linha reta ou circular também era parte integral do treinamento. Mas não se tratava apenas de técnica. O Kong Soul Do enfatizava a disciplina mental e o espírito de superação, algo essencial para uma nação que acabava de sair de um período sombrio. As aulas eram rígidas, os exames exigentes e os mestres, muitas vezes, veteranos com passagens pela guerra ou pela resistência cultural. Havia uma urgência em restaurar a honra, a identidade e o poder do corpo coreano através do treino. O ápice desse movimento aconteceu em 25 de maio de 1953, quando os principais líderes das Kwans fundaram a Associação Coreana de Kong Soul Do. A missão era ambiciosa: padronizar os currículos, unificar as graduações e criar uma identidade nacional para a arte marcial que se espalhava por todo o país. Figuras como Byung-ji Kyo, da Songmo Kwans, e Yong-ju Cho estiveram entre os organizadores. Porém, apesar da boa intenção, as divergências entre os estilos, os egos dos fundadores e a falta de apoio governamental fizeram a associação ruir poucos anos depois. Com o tempo, o nome Kong Soul Do começou a desaparecer das escolas, que passaram a adotar novos nomes. Algumas seguiram o caminho do Tang Soul Do, que mantinha a tradição mais próxima do karatê, enquanto outras abraçaram o movimento de unificação promovido pelo governo coreano e passaram a se identificar como Taekwondo, a arte marcial nacional da Coreia.
Esse processo foi selado em meados da década de 1960, com a consolidação da Federação Mundial de Taekwondo. Mesmo assim, a essência do Kong Soul Do não foi esquecida. Muitas das técnicas ensinadas hoje no Taekwondo clássico, especialmente nas versões mais tradicionais, como o estilo ITF, ainda carregam o DNA técnico e filosófico do Kong Soul Do. Em escolas independentes, dentro e fora da Coreia, há mestres que continuam a usar o nome como forma de manter viva a linhagem original, com sua abordagem dura e seu foco na formação integral do guerreiro. Mais do que um simples capítulo perdido, o Kong Soul Do foi a semente de um renascimento cultural. Ele foi o elo entre o passado e o futuro, entre a opressão e a liberdade. Foi através dele que os coreanos transformaram dor em técnica, vergonha em honra e esquecimento em memória viva. Cada soco bem executado, cada chute com equilíbrio, cada forma praticada com precisão ainda ecoa o espírito daqueles primeiros mestres que ousaram criar uma arte coreana para um novo tempo. O Kong Soul Do é conhecido por seus golpes de mão diretos e potentes, herança clara do Karatê Shotokan. As técnicas são executadas com explosão, respiração e um senso de propósito, neutralizar o oponente com o menor número de movimentos possível. Esses golpes são executados com ênfase em linha reta, impacto concentrado e com ritmo que alterna explosão e controle. Os chutes do Kong Soul Do seguem uma lógica prática: derrubar, afastar ou incapacitar com um único movimento. Diferente do Taekwondo moderno que foca em acrobacias e amplitude, o Kong Soul Do mantém os chutes mais simples e diretos, voltados à eficiência real. Cada chute é treinado com repetição intensa, postura rígida e ênfase no ponto de impacto correto, sem floreios, mas com destruição máxima. No Kong Soul Do, a defesa é feita com economia de movimento. Bloqueios são executados para interromper o ataque na raiz ou redirecionar a força do oponente. Não há espaço para movimentos desnecessários, a defesa prepara o contra-ataque. Os bloqueios muitas vezes são combinados com deslocamentos laterais ou rotações curtas. O objetivo é neutralizar e reagir em uma única sequência. Diferente de estilos que priorizam a exibição, o Kong Soul Do desenvolve uma movimentação baseada em linhas curtas e ângulos de ataque eficientes. A ideia é entrar, atacar, sair ou dominar com o mínimo de exposição possível. Tudo é feito com baixa elevação do centro de gravidade, estabilidade e controle da respiração. O lutador de Kong Soul Do é treinado para parecer uma rocha firme ou um bambu flexível, depende da situação. Mais do que apenas trocar golpes, o Kong Soul Do ensina a controlar a distância, ler o adversário e responder com precisão. O foco está em evitar trocas prolongadas e resolver o combate em poucos movimentos. O praticante é incentivado a desenvolver autoconfiança, autocontrole e atitude guerreira, e isso transparece no combate. O Kong Soul Do exige que cada ação tenha propósito. As formas do Kong Soul Do são o coração técnico e filosófico da arte. Derivadas dos katas japoneses, mas adaptadas ao contexto coreano, cada um representa uma luta simbólica contra múltiplos oponentes, aplicação realista de técnicas ofensivas e defensivas, treino de respiração, ritmo e postura, desenvolvimento da mente e do foco. O Kong Soul Do pode ter sido ofuscado pelo brilho do Taekwondo moderno, mas a verdade é que ele foi o alicerce de toda uma geração de guerreiros coreanos. Sua técnica, filosofia e espírito ainda vivem, nos movimentos, nas formas e na disciplina de milhares de praticantes ao redor do mundo. Mais do que uma arte marcial, o Kong Soul Do foi um ato de resistência, reconstrução e identidade nacional. E aqui, no mundo marcial, nós honramos essa história. Se você curtiu esse mergulho no passado, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo com quem ama artes marciais de verdade. Porque a história merece ser contada e lembrada. Nos vemos no próximo vídeo.